Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um programa completo de gestão condominial que eu desenvolvi, tá? Eu me mudei para um prédio individual, aqui nós somos 17 moradores e não tinha nenhum programa para fazer a gestão condominial. E a gente sabe que contratar uma empresa terceirizada para fazer esse serviço não é nada barato. E como o nosso prédio é relativamente pequeno, eu resolvi fazer um programa totalmente desenvolvido dentro do Excel para que qualquer pessoa pudesse ser síndico e de forma simples, rápida e eficiente pudesse fazer a gestão do nosso condomínio, tá? Meu nome é Naim, eu sou programador em Excel, criador do Programação em Excel e desenvolver esse programa completo para você que, assim como eu, mora em um prédio de até 20 moradores e quer ter a gestão do seu condomínio de forma barata, mas de forma eficiente, tá bom? Vou mostrar para vocês hoje quais que são as funcionalidades do nosso programa de gestão condominial. A gente pode observar aqui a tela inicial dele, e o primeiro botão é um botão de salvamento. Em seguida, nós temos um botão de limpar a tela, caso a gente queira limpar os dados que estão nessa tela. Em seguida, nós temos um botão de salvar cópia de segurança. Tá? Eu sempre recomendo que a gente faça cópias de segurança, né? Caso aconteça algum problema, é sempre bom ter uma cópia do programa, né? E também salvar cópias de ano em ano para que a gente possa fazer consultas futuras, né? Então vou mostrar para vocês como que funciona esse botão. Observe que o nosso programa de gestão aqui, ó, ele está salvo nessa pasta. Eu vou pedir para salvar uma cópia de segurança para vocês verem o que acontece. Vai ser salvo na mesma pasta um outro arquivo com o nome cópia na frente. Olha que interessante, ó, uma cópia foi salva na mesma pasta. A gente volta aqui na pasta agora, olha que interessante, salvou um arquivo com o mesmo nome, tá vendo ali escrito cópia na frente, de forma simples, rápida e automática. O próximo botão é um botão de relatório que eu vou deixar para mostrar para vocês depois, porque nós ainda não preenchemos nada, então é interessante, né, que a gente emita um relatório já com dados depois. Vou deixar para mostrar o da água também daqui a pouquinho. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês as configurações. Ó. Esse programa ele vai limpo e qualquer pessoa de qualquer condomínio pode preencher os dados aqui de forma muito simples e rápida. Então, olha só, todos os dados aqui vão ser preenchidos nessa aba aqui de configurações. Essa é a nossa tela de configurações, galera. Então, a gente vai colocar o nome do síndico. Vou colocar aqui o síndico sou eu mesmo, Naim Rodrigues. Em seguida, essa pergunta é importante. O síndico paga ou não condomínio? No nosso caso aqui, não paga condomínio. Por que isso é importante? Aqui no nosso caso aqui, nós temos 17 moradores. Se eu coloco aqui que o síndico não paga, automaticamente o programa vai considerar o rateio das contas por 16. Se eu coloco que o síndico paga, ele vai considerar o rateio das contas por 17. Então isso daqui é muito importante, tá bom? Qual que é o valor do condomínio? Aqui o nosso condomínio foi estipulado em R$100. Aqui vocês coloquem a data de vencimento, né, que deve ser feito o pagamento. O nome do condomínio, vou colocar aqui uma mensagem aqui, o nome do nosso canal, né? Programação em Excel. Endereço, coloque, só ilustrativo, né? Coloque seu endereço aqui, só para ficar bem legal. Coloque seu endereço aqui. Dados bancários, então a gente coloca conta X, agência Y, só para ilustrar. Ó, aqui, galera, é o seguinte, eu disse que no nosso caso são 17 apartamentos, tá? É aqui que a gente vai preencher essas informações e automaticamente o programa já vai saber quantos apartamentos que a gente tem, tá? Vocês não precisam preencher nada, é tudo automático. Então eu vou simular aqui um prédio, tá bom? De 12 apartamentos. A começar pelo apartamento 101, tá bom? 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304. Então vamos ter agora o 401, 402, 403, 404. Então aqui nós temos 12 apartamentos, correto? 4, 8, ou melhor, temos 16 apartamentos aqui, tá bom? Não tem problema nenhum, vocês não precisam fazer nada aqui. Automaticamente nós temos 16 apartamentos. Eu coloquei aqui que o síndico não paga. Então o nosso programa vai considerar aqui para fins de demonstrativo mensal que são 15 pagantes, correto? Se você colocar aqui
que sim, que o síndico paga, automaticamente ele vai considerar 16, porque nós temos 16 apartamentos aqui. Aqui a gente coloca o nome, tá? Do responsável, vou colocar meu nome em todos aqui, só para... Aliás, nem precisa colocar em todos, não, vou colocar em alguns aqui só pra gente... Tá bom? E vocês coloquem o nome aqui na frente de quem que é o responsável por cada apartamento. Feito isso, galera, nós temos uma outra opção aqui muito interessante, que é a opção de colocar QR Code. Vou mostrar para vocês aqui na tela inicial. Olha só, insira aqui seu QR Code. QR Code da conta. Então, para facilitar o pagamento, vocês vão emitir o demonstrativo mensal. Vocês podem facilmente só clicar aqui, salva o QR Code no computador de vocês. Clica aqui, olha, ele abre uma pasta, você seleciona uma foto do QR Code e pronto. Automaticamente o programa vai atualizar aqui e vai colocar. Eu não sei se eu vou ter um QR Code aqui agora para colocar, para mostrar para vocês. Vou até procurar aqui em download. Olha só, eu não vou ter uma foto aqui agora. Vou colocar uma foto aleatória. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Não, não vou ter nenhuma imagem. Mas basta você clicar na foto do seu QR Code que você salvou no computador e ela vai ficar aqui. E quando você mandar isso aqui para os condôminos, eles vão poder ler esse QR Code e pagar a conta. Vão poder olhar os dados da conta aqui e fazer um Pix também. Aí vai ficar a critério de vocês como que vocês vão combinar, tá bom? Mas está demonstrado. Temos aqui também um botão para salvar e um botão para voltar às configurações. Simples, não é? Basicamente é só isso aqui que vocês precisam colocar, tá bom? Nas configurações iniciais. Aqui, ó, a gente já vai ter automaticamente também os números dos apartamentos que vocês cadastraram lá, veja. Todos os apartamentos cadastrados lá. Ao clicar em um apartamento, por exemplo, aqui 101, já coloca aqui o responsável pelo apartamento, tá vendo? Que vocês escolhem um mês que vocês querem trazer os dados para a tela. Ó, observa o seguinte, ó, aqui está vazio, que é a data de vencimento. Lembram que a gente colocou lá o dia 10? Se eu coloco aqui janeiro, automaticamente já aparece a data de vencimento, tá? Então o mês de competência é o mês dos gastos, o mês de pagamento é sempre o próximo mês. Então janeiro, eu vou cadastrar os gastos de janeiro e os condôminos vão pagar em fevereiro, na data que você estipular aí. No nosso exemplo aqui, eu coloquei dia 10. Aqui você coloca o ano, tá vendo? Enfim, vamos cadastrar aqui agora ó, as entradas de dinheiro. Então, por exemplo, ó, vejam que aqui já apareceu também ó, os apartamentos que vocês cadastraram lá. Ó. Aqui vocês vão colocar o total, o valor total que cada apartamento pagou para vocês. Então aqui vocês podem ter o controle, por exemplo, lá R$100, né, que a gente tinha estabelecido, mais a água, né? Mas vou colocar R$100 aqui só para ilustrar. Vamos colocar aqui que todo mundo aqui está pagando esses R$100 aqui. Todo mundo está pagando R$100, né? Vamos copiar aqui para fevereiro também. Vamos copiar aqui para manter os dados. Fevereiro. Vamos colocar em março. Ah, em março teve uma pessoa aqui que não pagou. Aí ele pagou, essa pessoa... vamos colocar em abril também, só para ficar mais interessante. Aí essa pessoa foi e pagou com multa em abril. Tá vendo? Olha que interessante. Vocês vão e colocam aqui todos os dados. Automaticamente o nosso programa vai fazendo as somas. Tudo isso vai ser emitido no nosso relatório também, galera. Ó. Então, como que eu recomendo para vocês aqui? Ó? Esse valor aqui, no nosso condomínio, a gente faz da seguinte forma. Qual que é o valor pago aqui? É o valor do condomínio, que no nosso caso foi estipulado, mais o valor da água, tá? Então tem que esperar para ver quanto que vai dar a água. O nosso programa já fala para a gente esse valor total, tá? E aqui vocês colocam o valor efetivo, né? Porque sempre o condômino vai pagar um valor a mais do que o do condomínio, porque tem a parte da água dele também. Então isso aqui vai ficar, cada um vai pagar um valor diferente na prática, né? Mas a gente colocou aqui só para ilustrar mesmo. Enfim, vou tirar alguns aqui também para dar valores diferentes, para vocês verem no relatório depois lá algumas coisas importantes, tá? Enfim, aqui a gente vai cadastrar os gastos no condomínio. Então, por exemplo, ó, luz. A gente vai ter luz, a gente vai ter aqui manutenção do elevador, a gente vai ter também limpeza, e aqui a gente vai ter corte da grama. São alguns exemplos, vocês estavam, tem muitas linhas, podem colocar à vontade. Então vamos colocar valores aqui, a gente pagou R$200 em janeiro, 210 em fevereiro, em março a gente pagou 180, em abril 170. Manutenção do elevador R$400, R$400. Aqui pagou com atraso, pagou 420, R$400. Só para exemplificar. Limpeza, 500, 500,
500, 500. Corte da grama, a gente cortou aqui, 150, aqui não cortou, aqui cortou também, R$150. Observem também que, tá vendo? Ele vai fazendo a conta e a gente coloca aqui o total também anual, tá vendo? Tudo completinho para vocês, galera. De forma muito simples, tá? Então, como que vai funcionar no nosso programa? Ó, a gente colocou aqui, ó, o total de janeiro. Então, deu R$1.250 aqui, ó. O nosso condomínio gastou R$1.250 em janeiro. Nós temos 16 apartamentos, mas só 15 paga. Então, automaticamente, o nosso programa, eu vou fazer até na calculadora aqui para vocês verem, ó. Então, observe o seguinte, ó, 1.250 dividido por 15, que são os que realmente pagam. Quanto que dá isso? R$ 83,33 para cada um. Então, esse foi o gasto efetivo de cada apartamento. Como que a gente vai trazer isso para a tela? Ó, eu já filtrei aqui, apartamento 101, janeiro. Vou pedir, clicando nesse botão aqui, ele vai trazer para mim os dados para a tela. Observam que interessante, galera, olha só. Gasto, tá vendo? Olha aqui, ó, já trouxe o gasto de luz, o gasto de manutenção, tudo. E rateou por 15. Então, o valor de cada unidade tá saindo a esse aqui, ó. Dando... E como a gente pagou R$100, no final das contas a gente faz 100 menos os gastos por cada apartamento, tá sobrando então R$21,88 para a caixa, para o fundo de reserva. Então, tudo isso aqui é feito automaticamente. Observe que a gente não considerou ainda a água do condomínio e nem a água individual. Por quê? Porque a gente não cadastrou, a gente logo já vai cadastrar aqui. Mas só para vocês observarem. Recapitulando então, ele pegou aquele gasto lá e dividiu por 15. Se o síndico pagasse, seria por 16. Então, isso é automaticamente. Se eu voltar aqui e simular que eu tenho o apartamento 501, automaticamente aqueles valores vão mudar. Por quê? Porque agora ele vai dividir a conta por 16. Observa que interessante, eu vou pedir para atualizar aqui, ó. Observe que diminuiu um pouco e automaticamente aumentou o fundo de reserva. Por quê? Porque agora a conta está sendo dividida por 16. Entendeu? De forma muito simples e prática. Aí eu quero imprimir isso daqui agora. Eu sempre recomendo o seguinte, vocês observarem, porque se eu mudar aqui, ó, olha, essa dica é importante. Se eu mudar aqui, ó, e colocar 102, esses dados aqui continuam sendo do apartamento 101, porque eu não pedi para atualizar aqui. Então, sempre antes de imprimir o demonstrativo, é bom a gente clicar aqui, aparecer essa mensagem, olha só, apartamento 102, mês de janeiro. Então, agora eu sei que os dados foram atualizados para o apartamento 102, mês de janeiro, tá vendo? Aí, agora sim eu posso imprimir, ó. Da mesma forma, vou mudar para 101. Vou mudar para 101. Só que os dados que estão aqui continuam sendo do 102. Como eu garanto que é do 101? Eu peço para atualizar a tela. Agora o apartamento 101, mês de janeiro. Ok. Agora sim eu posso clicar aqui que eu tenho certeza que eu vou estar emitindo o comprovante do apartamento 101 do mês de janeiro. Olha só que interessante, ó. Foi salvo na mesma pasta o demonstrativo de janeiro. Eu dou ok. Aí eu quero imprimir dos outros, ó. Olha que interessante. Eu quero imprimir agora dos outros. Vamos clicar aqui, ó, dos 102. Vou atualizar a tela. Atualizei. Agora eu vou clicar aqui e vou pedir para imprimir. Mesma coisa, olha só. Ele não apaga o arquivo anterior, não precisa se preocupar. Ele salva com o nome específico de cada apartamento. Então, você pode salvar tudo primeiro e só depois distribuir. Então vamos fazer mais uma aqui só de teste, ó. Vamos pegar do 103 também. Vamos atualizar a tela, atualizou para o mês 103. Vamos clicar e pedir para imprimir agora. Vamos ver o que vai acontecer. Imprimiu. Ok. Vamos ver agora se ele imprimiu mesmo para a gente. Vamos abrir aqui a pasta. Olha aqui os demonstrativos, ó. Olha lá, ó. Janeiro, tá vendo que interessante? Ó, vamos clicar aqui, apartamento 103. Ele vai trazer para a tela para a gente, olha aqui, ó, em PDF, bonitão, o demonstrativo. Só mandar por WhatsApp, por e-mail, para o condômino, ó. Tudo certinho, tá vendo? Data de emissão, horário de emissão. Aqui vai aparecer o QR Code. O total a pagar, tá vendo? Vai aparecer aqui. Olha que interessante. Completinho, você já emite o demonstrativo mensal de todos os apartamentos. Olha aqui, tá vendo? Dos 3 que eu pedi para emitir, estão aqui, ó. Vamos voltar para o nosso programa. Porque agora a gente já cadastrou gastos, a gente já cadastrou receitas, então vocês já viram essa funcionalidade, tá? Vamos cadastrar agora essa parte da água que eu considero muito importante. Como que funciona, galera? Esse programa ele foi todo desenvolvido
de acordo com os dados da Copasa, tá? Eu estou em Minas Gerais e a empresa que faz a gestão da água aqui é a Copasa. Mas não precisam se preocupar, porque eu vou mostrar para vocês aqui, ele vai funcionar corretamente para qualquer estado, para qualquer cidade. Vou demonstrar para vocês como que vocês vão fazer, tá, o preenchimento aqui. Inicialmente eu vou mostrar como que seria o preenchimento da Copasa. A Copasa ela cobra uma taxa fixa, tá? Então vamos colocar aqui no valor, só para vocês observarem como que fica isso, tá? A gente colocou que são 16, aliás, eu vou voltar aqui, ó. Eu coloquei um apartamento a mais, mas tirando aqui, a gente tem 16 apartamentos, correto? Do 101 até o 404. Então são 16 apartamentos. Voltando aqui para o relatório de água, eu vou colocar um valor aqui fixo, que a Copasa aqui cobra um valor fixo, R$ 160. Ela cobra esse valor fixo independente se usar água ou não. Então por isso que é importante a gente ter um programa para fazer esse rateio da água de forma correta, de forma que quem gaste mais pague mais, quem gaste menos pague menos. Então, usando ou não usando a água, vai ser cobrada essa taxa fixa. No exemplo que eu estou dando aqui, R$ 160. Por quê? Como nós temos aqui 16 apartamentos, fica fácil de dividir, porque vai dar um valor de R$ 10 por apartamento. Veja aqui, ó, R$ 10 por apartamento. Então esse valor de taxa fixa, ele é cobrado usando ou não usando a água, tá certo? Vamos considerar aqui que na faixa de 0 a 5 mil, a Copasa nos cobrou esse mês R$ 300, ou melhor, vou colocar 160 também para ficar fácil. E aqui também ele cobrou 160. E nós gastamos, tá, um total de 20 mil litros. Aqui é importante o seguinte, galera. Observem que eu gastei 20 mil litros e aqui está dando consumo de 20 mil litros, tá? Porque aqui está zerado. Por que eu tenho os dados aqui de dezembro? Ó? Porque o nosso programa ele sempre vai pegar a leitura atual menos a leitura anterior para saber qual que é o consumo do mês. Então suponhamos que eu tivesse gastado o hidrômetro principal tivesse em 10 mil litros aqui, ó. Então, esse mês deu 20, automaticamente eu gastei quanto? 10 mil litros, ó. Observe aqui, tá vendo? 10 mil litros. Então, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui 30 e vou deixar aqui, porque isso é muito importante, galera, vocês colocarem a leitura anterior e a leitura atual aqui do hidrômetro principal. Tá vendo? Então, vou deixar dessa forma, considerando que a gente gastou 20 mil litros. Como eu não preenchi nada, ele está considerando que foi o condomínio que gastou os 20 mil litros de água, tá vendo? Então vou colocar aqui que o apartamento 101 gastou 5 mil litros de água. O apartamento 102 gastou 10 mil litros de água. 10 mil litros de água. E o apartamento 103 gastou mais 5 mil litros de água. Só esses três consumiram água. Ou seja, automaticamente sobrou nada aqui para o condomínio. Tá vendo? Ó? Vamos fazer o seguinte. Vamos considerar então que ele gastou 9 mil litros de água aqui para sobrar 1.000 para o condomínio. Ó. 1.000 para o condomínio, porque fica melhor para eu demonstrar para vocês. Aqui está negativo, galera, porque eu esqueci de colocar o valor total da conta, que é importante a gente colocar aqui. Deixa eu colocar R$ 500 de conta aqui, ó. Automaticamente ele faz. Outros valores é o quê? É alguma multa, alguma taxa extra que vem cobrando na conta. Então, por quê? Se a Copasa cobrou isso aqui e a conta deu 500, está faltando 20, ele joga aqui para outros. Tá vendo? Tudo feito de forma automática no nosso programa. Tá? O que acontece, galera? Como vocês podem observar aqui, ele já fez a distribuição da água. Então aqui, por exemplo, sobrou para o condomínio um valor de R$ 16. Esse valor vai ser rateado por 15 moradores. Por quê? Porque o síndico não paga condomínio. Então vai dar um e pouquinho, né, no gasto lá. O apartamento 101 aqui gastou, olha só, para você ver, 5 mil litros. Saiu para ele esse valor aqui de R$ 91,25. Já o apartamento 102 saiu um pouco mais caro. R$ 155,21. E esse apartamento aqui gastou 5 mil litros, vai dar então a mesma coisa do apartamento 101. Tá vendo? E olha só que interessante, vou voltar aqui para a nossa tela inicial. Então, por exemplo, ó, eu estou falando aqui que o apartamento 101 deu quanto de água? Como a gente pode observar, 91,25, certo? Então eu vou voltar aqui, vou pedir para trazer para a tela o apartamento 101. Olha que interessante, galera. Clicar e pedir para atualizar o demonstrativo de janeiro. Olha só que interessante. A água do condomínio ele já rateou por todo mundo aqui, tá vendo? R$1 que tá dando. Água do apartamento, olha lá quanto que deu, R$ 91,25, exatamente o valor que deu lá. E quanto que ele vai ter que pagar? R$ 191,25. Por quê? Porque é 100 do condomínio mais a água individual dele aqui. Lembrando que essa divisão que a gente faz por apartamento aqui serve para quê? Para o condomínio poder se organizar, tá? Então, se eu estabeleci um valor de R$100 de condomínio e as minhas contas aqui estão dando perto de R$100, eu sei que
eu não tenho reserva nenhuma, então talvez eu precise mudar o valor do condomínio. Então esses dados são extremamente importantes, tá? Lembrando que o valor do condomínio é sempre 100, né? No nosso exemplo. Eu não vou cobrar o que cada apartamento gastou. Poderia, se vocês quiserem fazer um condomínio variável, né? Mas geralmente não é assim que funciona. A gente estabelece um valor fixo, tá? De acordo com os gastos médios, sempre tendendo a sobrar alguma coisa. Então aqui você sabe quanto que está sobrando. R$20 é legal de sobrar por cada apartamento ou eu quero que sobre mais? Então o programa vai dando essas informações para vocês. Tá vendo que legal? Vou mudar aqui agora, vou pedir para trazer para a tela o apartamento 102 e pedir para calcular, ele vai mudar os valores aqui de acordo com o que deu lá. Observa que interessante, ó, que os valores vão ser os mesmos, né, porque divide igual para todos, e aqui a água é maior, né, R$155, automaticamente o valor total a pagar é R$255,25, que é o condomínio, mais o total aqui. Olha que interessante. Eu vou voltar na água, porque eu acho importante mostrar para vocês aí que não tem a divisão da água dessa forma aqui, ó, tá bom? No local de vocês que não tem essa divisão aqui, como que a gente faz? A gente vai fazer da seguinte forma. Vamos suponhar que a gente gastou os mesmos valores aqui. Então vamos colocar aqui, ó, R$500, que é o total da água. E a gente gastou 20 mil litros também. Então o hidrômetro está marcando lá 50 mil litros. Correto? 50 mil litros. Tá? E aí a gente gastou aqui, vamos lá, quanto que a gente gastou de água? Então dá dando aqui R$480. Só que não, nesse exemplo aqui, não será cobrado taxa fixa e também não é dividido por faixas. É um valor único da conta que, de acordo com o consumo, vai ser dividido entre os moradores. Então, como que a gente faz? A gente vai colocar todo o valor, então, aqui nessa faixa, nessa primeira faixa de 0 a 5. Então, eu coloco tudo aqui, ó, os R$480. Que na Copasa, no meu exemplo aqui, veio dividido em faixas. Suponhamos que no seu exemplo aí, não é dividido dessa forma. Você tem uma faixa única. Então tá aqui, R$480. Veja que deu a mesma coisa, né? Eu gastei 20 mil litros de água, tá vendo? Aqui os 50 mil menos 30 mil, 20 mil litros. E aqui sobrou, né, para outros valores, o valor de R$20. Observe que ele está marcando aqui que o condomínio tá consumindo 39 mil litros. Por que isso acontece, galera? Porque os dados abaixo não estão preenchidos. É extremamente importante preencher todos os dados. Só depois que você vai ter dados corretos, tá bom? Como que a gente vai fazer a medição aqui agora? Então eu gastei 20 mil litros, ó. Lembrem que a medição anterior desse hidrômetro aqui, do 101, foi 5 mil. Então suponhamos que no próximo mês agora ela está com 11 mil. Automaticamente ele gastou quanto? 6 mil litros. Isso não aparece, mas o nosso programa calcula tudo de forma automática. Se a medição do hidrômetro do 101 está 11 mil e no mês passado foi 5 mil, automaticamente nós sabemos que ele consumiu 6 mil litros de água, correto? Esse apartamento aqui está com 9 mil litros no mês passado. Então vamos colocar que o hidrômetro dele está com 17 mil litros. Quantos que a gente já tem aqui calculados então? 17 menos 9, ele gastou 8. Se esse gastou 8 e esse gastou 6, então nós já temos um total aqui de 14 mil litros. Vamos colocar aqui 5 mil litros para esse, então ele gastou 10 mil litros. Automaticamente vai sobrar o quê? Para o condomínio, 1.000 litros também da mesma forma. Acho que está dando para entender, né? A gente sempre coloca o mensal, o consumo mensal, de acordo com o que está no hidrômetro, tá? Por isso que é importante a gente sempre colocar no mesmo dia que a medição do hidrômetro principal do prédio for feita, tá? Então a gente sempre coloca aqui. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo que a gente tem, se não está muito longo. 23 minutos, dá para... Vamos tentar terminar antes dos 30, galera. Então vamos lá, recapitulando. A gente sempre vai preencher aqui, ó, medição. Quanto que está marcando no hidrômetro no dia que foi feita a medição da água lá fora? Aqui. Quanto que foi feito, que estava marcando na última medição, tá vendo? Então a gente coloca esses valores aqui, ó. Mesma forma que a gente coloca com a medição principal do hidrômetro lá de fora do prédio, ó. Quanto que estava marcando? No dia que a Copasa, no meu caso aqui, fez a medição, 50 mil litros. No mês anterior estava 30 mil litros. Quanto que o prédio gastou? 20 mil litros. Eu fiz a distribuição aqui para os 3 apartamentos do nosso exemplo e sobrou aqui 1.000 litros para o prédio, tá bom? Para os apartamentos que estão vazios, galera, que não está tendo uso, como que a gente faz? Suponhamos que aqui o 104, por exemplo, ele estava lá 10.322, ele estava marcando isso, 10.322 litros de água, tá? No mês passado de janeiro. Esse mês ele não consumiu nada. Se eu deixar em branco, olha que está dando erro aqui no nosso programa. Por que isso acontece? Porque, como eu disse,
a gente se baseia sempre do mês atual menos o mês anterior. Se não gastou nada, a gente vai colocar aqui 10.322. Olha que interessante isso e que importante, tá vendo? A gente sempre tem que repetir aqui no caso dos apartamentos que não tem consumo. A gente vai anotar o valor e vai repetir no outro mês, tá vendo? Para não ter problema. Repetindo isso, ele continua fazendo os cálculos. Outra coisa importante que a gente precisa considerar, ó. Os nossos cálculos aqui estão todos em 1000. Observem que são na casa de 1000. Então eu não posso colocar aqui 50, por exemplo, e aqui 30. Vai dar erro, observa, ó, vai dar erro. É sempre em 1000. Então é 30.000, é 50.000, 50.000, tá vendo? E aqui eu coloquei valores exatos para facilitar o nosso cálculo, mas vocês vão colocar o valor que tiver no hidrômetro de vocês. Então vamos supor que o hidrômetro aqui do apartamento 101 estava na verdade 11.322, ó. Olha só que interessante. Vocês vão colocar o valor que tiver, tá vendo? Sempre em 1000. 11.000, 10.000, 5.000, 1.000, sempre em 1000. Todas as unidades aqui estão em 1000 ou em dinheiro, né? No caso aqui, que a gente está pedindo o valor, tá vendo? Ó, valor da conta. Eu vou estar preenchendo mais um mês para dar um outro exemplo aqui. Vou colocar um valor agora o dobro. Vamos colocar R$1.000 de conta. R$1.000 de conta. E aqui então a gente gastou 40.000 litros. Vou colocar aqui então a leitura atual do hidrômetro 90.000 litros. Automaticamente ele fez a diferença de um para o outro, ó. Olha que interessante. Aqui, nesse exemplo aqui agora, é um outro estado, uma outra cidade que cobra taxa fixa também. Vai cobrar 160 de taxa fixa. Mas ele não cobra por faixas de consumo. Ele cobra todo o consumo numa faixa só. Então o restante da conta eu vou colocar aqui R$800 também nessa faixa, galera. Ó, tá vendo? Então observe que nesse exemplo aqui do mês de fevereiro não cobra taxa fixa. Eu coloco tudo, o valor total cobrado aqui nessa faixa de 0 a 5. Já nesse exemplo de março, cobra taxa mínima, taxa fixa, e também cobra o valor todo junto, não divide em classes igual a gente fez aqui na Copasa, tá certo? Lembrando, coisa importante, outros valores aqui, tá vendo ó, que tá um valor absurdo aqui, ó, porque eu coloquei errado o valor da conta aqui, não é 10.000, é 1.000, mas vamos apagar tudo, ó. Repare que está dando um valor errado. Por quê? Porque você coloca aqui o valor do consumo, coloca aqui os valores todos, né, das taxas, e também da leitura, e também tem que colocar aqui em cima o valor da conta. Então vamos colocar aqui, ó, R$1.000, que é o valor da conta. Toda hora eu coloco 10.000, gente. R$1.000, que é o valor da conta. Então sobrou aqui ainda R$40 de outro. Olha que interessante. Por que a gente faz dessa forma, galera? Fica organizado, tá? Vocês conseguem observar tudo direitinho. E outra coisa importante, ó, no final é feita uma conta. Tudo isso aqui vai para o nosso relatório, que eu ainda não mostrei para vocês, mas eu vou mostrar que vai ser o grande final, a cerejinha do bolo. Vocês vão ver que lindão o relatório que esse programa emite, tá vendo? Olha que interessante ali. Como que a gente vai fazer então, galera? Nesse caso aqui nós temos 40.000 para distribuir. Observe aqui que ele está dando um consumo muito alto aqui. Está errado esse consumo, por quê? Porque a gente não preencheu os dados aqui, ó. Então vamos supor aqui que o apartamento 101 nesse mês aqui ele não gastou nada. Se foi 11.322, eu vou vir com 11.322. Observe que o custo dele aqui está R$10 só, que é a taxa fixa e mais o outros, ó, porque o outros é dividido para todo mundo. Mas na faixa do meio, que é a faixa do consumo, está zerado. Por quê? Porque ele não consumiu nada. Mês atual a leitura está 11.322, mês anterior 11.322. Automaticamente não consumiu nada, não é cobrado nada aqui no consumo. Lembrando, quem consome mais paga mais, quem consome menos paga menos. Vamos colocar aqui uma 27.000 para esse apartamento 102, então automaticamente ele gastou quanto? 10.000 litros. Vou colocar 20.000 para esse apartamento aqui, e ele gastou também mais 10.000 litros. Automaticamente a gente colocou quanto? 20.000 litros. Esse aqui vou colocar 10.000, 11.000, vou colocar 21.322. Quanto que ele gastou então? 11.000 litros. Então a gente já tem um total aqui de 31.000 litros, é isso? Isso. Então o total que deu, né? Aqui a gente teve um consumo então, um menos o outro, 40.000. Somando os consumos aqui, 31.000. Sobrou para o condomínio, então, 9.000 litros, tá vendo? Então aqui está o valor do condomínio, que vai ser rateado entre os 16 moradores. E aqui a água individual de cada um. Vamos voltar lá para a tela inicial. Então, galera, eu coloquei aqui na nossa configuração, tá? Vou colocar aqui, ó, que o síndico não paga condomínio, tá? Então, tem demonstrativo mensal para o síndico? Algumas pessoas já me perguntaram isso. Suponhamos, então, que o apartamento 101 é o síndico. Ó. 101 é o síndico.
Vamos trazer para a tela o dado. Ele não paga condomínio, mas obviamente ele vai pagar a água dele, correto? Então ele não vai pagar esse valor total que sai no demonstrativo dele, mas ele vai pagar esse valor aqui que é da água individual dele. Então se o condomínio é R$100, e se ele pagasse condomínio, ele ia pagar quanto? Os 100 de condomínio mais os 91,25. Ele ia pagar R$ 191,25. Como não tem água, aliás, como ele não paga condomínio, ele vai pagar só a água. Então a gente vem aqui, coloca aqui o 101, né? 91,25. Ele pagou só a água. Quanto que ficaria o pagamento do 102 de janeiro, então? A gente volta aqui, vamos atualizar a tela. Vamos colocar apartamento 102. Vamos filtrar aqui, ó. O condomínio é R$100. O apartamento gastou 155,25 de água, totalizando 255,25. Então a gente volta aqui e coloca 255,25 para ele. Entenderam, galera? Eu acho que é bem simples o preenchimento aqui, tá? Bem intuitivo, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode entrar em contato no nosso e-mail, tá até aqui também, a gente esclarece, não tem problema nenhum, tá? A gente está aqui para isso, mas eu acho que está bem tranquilo, o programa está bem compacto e simples. E a cerejinha do bolo, como eu disse para vocês, tá? A última funcionalidade que está faltando é a emissão de relatório. Então a gente clica aqui, vocês vão ver que lindão, que é emitido em PDF. Então chegou, você quer emitir uma vez por mês? Beleza. Quer emitir uma vez por ano? Ótimo. Vocês vão poder mandar para os condôminos, tá? Um relatório completo de todos os gastos aqui do condomínio. Olha só que interessante, galera. Aqui tem alguns meses que estão vazios porque a gente não preencheu tudo, né? Vocês lembram lá no nosso exemplo, a gente foi preenchendo só até abril. Mas olha só que interessante. Então aqui a gente tem os gastos, ou melhor, a receita, tá? De total e a receita de cada mês. Nós temos também de gastos, um relatório completo de gastos, um balanço financeiro, então o que entrou, o que saiu, quanto que sobrou. Nós temos ainda um relatório específico da água, então qual que foi o mês que a gente gastou mais água, o mês que a gente gastou menos água. Olha só que interessante. Nós temos aqui ainda um resumo estatístico. Então olha que interessante esse resumo estatístico aqui, ó. Qual que foi o mês de maior receita? Então abril. Qual que foi o mês de maior gasto? Março. Maior consumo de água? Março. Resumo estatístico menores valores. Qual que foi a menor receita? Maio. Qual que foi o menor gasto? Maio. Qual que foi o menor consumo de água? Abril. Então olha que interessante, tá? Esse relatório vem com data de emissão, horário, tá vendo? Ó, eu que emiti. Aqui vai vir o nome do síndico. Aqui vai vir, ó, o nome do condomínio que vocês colocarem lá, tá vendo? E a data de emissão bem completinho mesmo esse relatório, galera. Eu tenho certeza que ele vai ajudar demais aí no condomínio de vocês. Vocês vão poder fazer a gestão condominial de forma muito simples e prática, tá? Se vocês fossem contratar aí uma empresa para fazer esse serviço, quanto que ela cobraria, tá? Eu tenho certeza que não seria nada barato. E o preço que a gente está cobrando aqui nesse programa é um preço irrisório, muito barato, tendo em vista as funcionalidades que ele tem a oferecer para vocês, tá? Então, assim, com menos de 5% do que vocês pagariam em um mês em uma empresa para fazer a gestão condominial, vocês vão estar comprando esse programa que vai fazer tudo por vocês. Então, assim, é muito barato. Sem falar que vocês vão pagar uma única vez, né? Não vai ter que pagar o resto da vida, como seria no caso de uma empresa. Pagou uma vez, você vai poder usar 20, 30, o tanto de tempo que você quiser esse programa aqui, tá? Então, assim, ele está disponível, o link de download aí, o link de acesso, né, da nossa página. Está disponível aí na descrição. Quem tiver interesse, clica, saiba mais. E se tiver alguma dúvida também, pode entrar em contato comigo, beleza? Todas as atualizações que tiverem também, todo mundo que adquirir vai estar recebendo, tá? Baixe o manual também, se você ficou interessado, tá com alguma dúvida. O manual desse programa está disponível para download também gratuitamente. Baixe o manual, veja lá todas as funcionalidades que o programa tem, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato com a gente também, que a gente está aí para ajudar, beleza? Mas eu tenho certeza, porque aqui no nosso condomínio foi um sucesso, tem nos ajudado, mudou a vida, facilitou a vida de todo mundo, e eu tenho certeza que no condomínio de vocês não vai ser diferente, beleza? Para finalizar, eu acho que eu não mostrei, vou clicar aqui, só mais uma coisinha, tem um reset aqui também, terminou o ano, salvei a cópia de segurança, quero resetar o programa para começar de novo, só clicar no reset, ó, essa ação apagará todos os dados. Clique em OK, ele pergunta se você quer salvar uma cópia de segurança, olha como é que o programa é seguro, hein? No nosso caso aqui eu já salvei, não precisa, vou colocar em não. Ele vai resetar o programa, ó. Vamos ver aqui, ó, tudo limpo, ó que legal.
Tudo limpo, pronto para usar no ano seguinte, galera. Olha, relatório de água também. Olha que interessante. Então é isso, galera. Quer adquirir o nosso programa? Clique no link aí e saiba mais agora. Beleza? Tamo junto, valeu!